Olá, gente querida! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um assunto sério, do Setembro Amarelo, desse momento tão importante para nós refletirmos. Não apenas, gente, nesse sentido de ser o Setembro Amarelo, que nós vamos olhar para essa questão do suicídio e da prevenção, mas de refletirmos, né, como que isso pode contribuir para as pessoas que já passaram por situações e pessoas que têm ideações também dentro desse olhar, tá? Ei, Dani, bom dia, querida. Então, quero trazer hoje para vocês esse olhar, trazer essa conscientização, que é tão importante nós falarmos sobre isso. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas fulano fala isso, mas quando chega em setembro vai falar a respeito de suicídio? Gente, que bom que tem. Que bom que nós podemos falar a respeito de um assunto e que em alguns momentos ele acaba sendo realmente um tabu. Quantas vezes as pessoas quiseram, né, tiveram vontade de falar a respeito, né, de uma ideação que vai levar, né, e que leva para o caminho da morte, para dar fim ali à sua dor, à sua angústia. Como que muitas vezes as pessoas falam assim, mas fulano tá falando bobagem. Quantas coisas nós ouvimos a respeito disso. Então, que bom que tem o setembro para nós falarmos e propagarmos cada vez mais essa conscientização, dessa prevenção ao suicídio. E esse tema desse ano, né, desse setembro se precisar, peça ajuda. Então, todo ano, né, tem uma frase, né, que vai impactar ali também. E esse ano é essa: se precisar, peça ajuda. Então, quantas vezes as pessoas quiseram falar conosco e a gente às vezes nem prestou atenção. Às vezes nós não levamos em consideração a dor do outro. Nós não prestamos atenção que frases que muitas vezes são frases que parecem ser simples, mas que no fundo tá querendo nos dizer alguma coisa. Então aquelas frases, né? Nossa, eu queria morrer. Gente, olha, não tem sentido mais a minha vida. Eu não sei mais viver, eu não sei mais o que fazer. Eu já tentei tantas coisas, mas nada dá certo. Eu acho que eu tenho que morrer mesmo, a solução é morrer. Então, vem tantas frases, tantos pensamentos a respeito de que a morte seria a solução, que para essa pessoa é assim. A morte é a solução. Para quê? Para tirar essa dor, a angústia, a desesperança. Então, um fato importante é que tem uma ambivalência desse pensamento, né, que a gente fala de um pensamento dicotônico, nesse sentido, né, eu quero realmente viver, mas eu não consigo fazer nada, né, ou é tudo ou é nada. Então, tem essa angústia, né, dentro dessa pessoa, dessa ambivalência interna, dessa luta interna, né, desse desejo de viver, mas o desespero realmente para tentar achar que tem alguma solução e fica esse desespero para o fim. Então, essa pessoa tem uma angústia interna também muito grande, tem uma sensação ambivalente dentro de si, de uma incapacidade de buscar soluções, de achar que não tem solução e achar que a única solução seria realmente pôr fim à sua própria vida. E a gente precisa entender, gente, que isso não é simples para aquela pessoa. Existe realmente um processo para se pensar a respeito de do fim da vida. Então, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é. Tem todo um processo para chegar a esse nível de tirar a sua própria vida. Então, muitas vezes as pessoas com essa, né, ideação, com essa situação, foi realmente um momento, né, que a gente fala até de 4Ds, que eu já comentei, já coloquei vídeos aqui para vocês, mas vou falar de novo. Que a gente fala dos 4Ds do suicídio, tá? Que é a depressão. Então, é esse momento, né, dessa tristeza profunda, de um desprazer para a vida, de uma dificuldade realmente em olhar a beleza da vida, o colorido da vida.
Então, essa dificuldade, tá? Em trazer e reconhecer que a vida tá aqui, ó. Deixa eu fazer alguma coisa para colorir. Mas a pessoa tem ali, né, dentro desse movimento, uma depressão. Tem o desamparo. O desamparo de familiares, de achar que não está sendo ouvido, que existem pessoas que não conseguem enxergar e prestar atenção em mim, esse desamparo de falar de uma dor e ninguém acolher, o desamparo de se sentir sozinho, né? Porque ninguém está percebendo o que eu estou sentindo, ninguém está percebendo a minha tristeza. E às vezes o familiar fala assim: eu nunca percebi isso dele, ele nunca comentou nada a respeito da sua tristeza ou do seu sentimento de desamparo. Tem também o desespero, né, onde a pessoa coloca, né, igual eu falei com vocês, a questão de a morte é a única solução. Então, esse desespero de querer resolver a história, esse desespero de querer solucionar uma situação que está desgastante ali para aquela pessoa. E o ponto que eu acho, né, o D mais importante que eu acho, dentro desses 4 Ds, da depressão, do desamparo, do desespero, gente, é a desesperança. Uma pessoa que chegou nesse nível da desesperança, nós precisamos ficar muito atento. Porque o que leva a gente a seguir adiante é a esperança de que a vida vai melhorar, de que eu vou conseguir romper essa barreira, que eu vou conseguir, né, vivenciar, né, determinadas situações, onde eu vou vencer a depressão, eu vou vencer a ansiedade, eu vou vencer essa doença, eu vou vencer a dor da separação. Então existem várias situações aí, tá? A questão do suicídio não é só uma, tá bom? Então, quando a gente fala, né, dessa desesperança, é algo pra gente realmente, tem uma desesperança? Deixa eu olhar com mais cuidado isso daqui. Eu preciso levar muito mais presença, muito mais acolhimento, porque a desesperança é aquele ponto assim, chave para essas pessoas, onde elas não veem mais sentido, não veem mais esperança de que a vida vai acontecer e de que as coisas podem acontecer. Então, vamos ficar atentos, tá? Na depressão, na desesperança, no desamparo e no desespero, tá? Nesses 4 Ds que são importantes. Eu quero trazer alguns dados para vocês e que eu acho importante para a gente ficar atento. Gente, no Brasil, 38 pessoas cometem suicídios por dia. 700 mil pessoas morrem por ano, segundo a Organização de Saúde em 2019. Esse é um dado de 2019. Vocês imaginam, a cada 38 minutos uma pessoa morre. Olha como que famílias são impactadas. É colocado, né, dentro do... Ô Dani, eu também acho muito, viu? Eu também acho muito. Como que a cada uma morte, de 5 a 10 pessoas são afetadas diretamente pelo luto. Então, você imagina, a cada 38 minutos, uma pessoa morre. Você imagina o tanto de pessoas. Vamos colocar aí 380 pessoas são afetadas a cada por dia. Então, 380 pessoas são afetadas pela tristeza, pela perda, pela dor da saudade, por dia. Então, você imagina isso, gente, emocionalmente falando, no vínculo, no seio familiar, no sistema familiar, como que isso não vai afetar? E é um marcador. O suicídio, ali, naquele sistema, marca a dor do sistema. Como marca também a dor daquela pessoa que, por questões internas, por situações que somente ela sabe, o tanto que ela teve que se esforçar para viver, para fazer o que ela fez, e ter que realmente dar conta
essas famílias ter que dar conta. Como que é tão importante, eu quero trazer também para vocês esse olhar para a família nesse Setembro Amarelo. Dia 10, né, é considerado, né, o dia realmente da prevenção. E como que marca realmente as famílias, gente, mês de setembro, que passaram por situações de suicídio no sistema. Então, é um mês que marca, além do aniversário da pessoa que morreu, da data que morreu, e ainda o mês de setembro, porque marca de novo aquela lembrança. Então, a família também fica muito adoecida. E como o suicídio é algo considerado também um tabu, para essas famílias existe uma culpa muito grande, existe uma vergonha, existe dúvida. Para que fulano fez isso? O que aconteceu? Dúvidas que não serão respondidas. E essas dúvidas que gerarão uma angústia muito grande naqueles que ficam. Então, se ele tivesse me falado, eu teria evitado. Quando a gente fala de prevenção, gente, ao suicídio, isso não quer dizer que ele será evitado. Mas nós estamos aqui falando, várias pessoas falaram, várias pessoas passam pelo processo terapêutico, várias. Mas isso não quer dizer que o suicídio será evitado. Pode ser prevenido. Nós podemos prestar atenção em comportamentos, em frases, tá? Que às vezes aquela pessoa, né, tá falando. Mas até que ponto essa carga, esse peso realmente chega para o familiar? Você não prestou atenção? Essa ideia, gente, tão errônea, né, que é colocado que 90% dos casos poderiam ter sido evitados. Gente, você imagina para aquele familiar que fica com a ideia: eu deveria ter evitado, eu deveria ter feito alguma coisa. Nossa, fulano estaria aqui com a gente hoje. Então você imagina a culpa que essa pessoa não vai carregar. E a pessoa ela não tem culpa, tá? Tem uma pessoa que eu escutei uma palestra dela uma vez e que eu achei tão interessante, que ela falava assim, que a cadeira da coautoria do suicídio, ela é vazia. Então eu achei de uma humanidade tão grande, até para trazer para essa família, né, e para esses familiares, que eles não têm culpa. Eles não têm uma responsabilidade a respeito dessa escolha que a pessoa faz. Mesmo que seja difícil, mesmo que traga realmente, né, a responsabilidade, né, eu deveria ter evitado, e eu acho que isso realmente é um peso para esse sistema, tá? Mas é trazer dentro desse processo de luto, tá? A questão de que a coautoria, ela é vazia, essa cadeira é vazia. Muitas pessoas têm vergonha, tá? De falar de que o fulano, né? A pessoa ali morreu por suicídio. Tem muitos olhares julgadores a respeito disso. Então, é preciso ter também esse processo da conscientização, né, daquilo que o outro faz e daquilo que é da minha responsabilidade. Por que eu tenho vergonha? Por que esse sistema ou esses familiares têm vergonha de falar a respeito disso? Eu já atendi várias pessoas, tá? Várias situações onde as pessoas falaram, né? Fulano morreu. Como? Morreu. E começa ali, né, a tentar não falar como, não falar de quê. Às vezes ela fala ali alguma coisa que está no atestado de óbito, mas que dá para entender que foi isso. Então, até a própria pessoa que vai relatar, ela tem uma dificuldade para falar por conta dessa vergonha, dessa culpa, do medo, da raiva, da negação. Existem casos de mulheres, né, que sofreram ali as perdas, né, onde o marido suicidou, que às vezes ela fala assim:
Se ele não tivesse feito, como é que é? Se ele tivesse aqui, eu mataria ele de novo. Por tudo que ele está causando para mim nessa hora. Tamanha a dor, gente, que fica. Tamanha a angústia para aqueles que ficam. E como que a gente precisa acolher essas famílias? Como que nós precisamos trazer um olhar também mais humano para aqueles que ficam, tá? Então, nós olhamos, né, para a dor dessa pessoa, é uma dor real, é uma dor que tem uma consistência ali para aquela pessoa interna. São vários fatores, né, que levam a pessoa a tirar ali a própria vida. Fatores culturais, hoje, né, gente? As redes sociais, né? Às vezes as fofocas. Já aconteceu, né, um caso de uma fofoca e a pessoa, né, ir para esse caminho porque realmente, né, já tinha um quadro depressivo e ali surge uma fofoca em relação a essa pessoa. Como que é difícil, tá? E a gente precisa compreender, gente, que essa forma foi que a pessoa, tá? Essa pessoa deu conta sim. Então não cabe nós julgarmos, porque só ela sabe a dor que ela sentiu. Só ela sabe o que ela estava passando, tá? Você falou de culpa. Muitos anos eu senti culpada por não perceber minha amiga e comadre. Ela tirou a própria vida. Tá vendo, gente? Como é que tem um caso real aqui, Dani. Obrigada, viu, por você compartilhar aqui com a gente. Tá vendo como é que a culpa vem? Porque aquela coisa assim, poderia ter sido evitado. Gente, não tem como. Por mais que você escute, por mais que você acolhe, por mais que você esteja presente, quando a pessoa ela está no desespero, na desesperança dela, ela vai tirar a própria vida, né? Igual a Dani colocou aqui, olha, eu senti culpada por não perceber a amiga e comadre. Mas será que ela se deixou perceber? Porque tem pessoas que têm, né, a ideação e ela não deixa transparecer. E quando acontece, as pessoas que estão ao redor levam um susto. Sério? Como assim? Nossa, mas ela era tão cheia de vida. Nossa, mas ela trabalhava tanto. Nossa, eu vi ela fazendo isso, eu vi ela fazendo aquilo. Às vezes a pessoa também, ela nem se deixou perceber isso. Tá? Então, eu quero trazer para que esse familiar não venha carregar um peso tão grande, tá, gente? Porque o peso vai carregar, né? Isso aí é um processo, tá? Da culpa, da vergonha, tá? Da dúvida, e as dúvidas muitas vezes serão muitas e elas não serão respondidas, tá? Então, essa conscientização também de agora para a pessoa, né? Para o familiar que fica, né? Acolher a si mesmo. Entender da sua importância na vida e entender o que fez para aquela pessoa que foi. Porque também, né, essa compaixão ela precisa existir para aquelas pessoas, né, que fazem, né, o ato, né, e conseguem ali chegar ao fim. Várias pessoas tentaram várias vezes, né? E ali, depois de um tempo, né? Nossa, mas fulano não conseguiu. Várias tentativas. Não, nós temos que ficar perto. Na outra tentativa não conseguiu e tal, né? E a família toda fica tensa. Quando que vai ser? E às vezes pega em um momento que ninguém vai perceber, tá? Então, trazer todo o contexto, tá? Para os familiares e entender e acolher, tá? Toda a dor que eles vão sentir, como acolher também toda a culpa, né? Que eles vão sentir. E são culpas, gente, culpas que fazem sentido para essa pessoa, tá? Que de uma certa forma, tá? Tem um significado ali para ela, né? Igual a Dani colocou, né? Eu não percebi. Mas aqui, e se você tivesse percebido? Porque vem o nosso lugar também, eu acho que em toda e qualquer situação de luto, tá, gente? Nós precisamos entender do nosso limite. Independente, sabe? Do tipo de morte, né? Acidente, né? Doenças e tal. Independente, né? Da forma
como foi, a culpa em algum momento vai chegar, tá? E esse lugar da percepção, eu acho tão, como é que eu vou dizer para vocês, tão pesado, né? Porque eu tinha que ter percebido. Então, olha só como é que a gente traz, né? Essa responsabilidade pra gente. Nossa, eu tinha que ter percebido. Eu tinha que ter feito alguma coisa. E é algo tão aprendizado, um aprendizado tão legal. Dentro desses movimentos de processos de luto, a gente reconhece a nossa limitação, a nossa incompetência, a nossa inoperância diante da escolha que o outro tem. Uma pessoa sofreu um acidente, quando você olha ali, né, aquela pessoa, né, pô, não tem mais nada pra você fazer. Olha como é que a gente fica incompetente, né? A gente é muito limitado nisso. Então, quando a gente pensa, né, eu percebi, eu deveria ter evitado e tal, não. Nós somos realmente, gente, limitados. Então, quando a gente traz essa humanização também, tá? É entender, viu? Que essa limitação me faz humano. É essa limitação que me faz humano e que me faz acolher. Que me faz ter compaixão por mim e pela história daquele que se foi. Nós precisamos muito de compaixão. Nós precisamos realmente resgatar essa humanidade que às vezes fere tanto a gente, tá? Então eu quero também ter esse olhar, quero que vocês tenham esse olhar, tá? Da prevenção, mas como que a importância, né? Eu acho que também, né? De trazer para aquela pessoa que tem um pensamento, uma ideação suicida, de procurar ajuda, de conversar com alguém realmente que venha estar capacitado para ouvi-lo. Né? Hoje a gente tem, né, o CVV, graças a Deus, né, o Centro de Valorização da Vida, que são pessoas disponíveis para isso, para ouvir. Então, esse movimento também dessa pessoa, ele é muito importante, né, de entender que existe uma ideação, que existe um desespero diante da vida, dessa ambivalência, né, de querer pôr fim, mas ao mesmo tempo tem um desejo de viver. É esse pensamento, né? Tudo ou nada, nada vai resolver, então o único caminho é esse, porque tudo está dando errado, porque nada funciona, tá? Então, a pessoa, tá? Ter também esse movimento de entender que existem pessoas, sim, que estão disponíveis para ouvir. São profissionais que estão ali capacitados para ouvir e te acolher. Então, se você está passando, tá, por uma situação que você acha que morrer é o fim, converse com alguém que tenha uma escuta para isso. Que procure, né, uma pessoa disposta para ouvir a sua dor sem julgar e sem achar que isso é frescura, que você precisa realmente de uma carteira de trabalho, que você precisa realmente pegar ônibus 5 horas da manhã, ou de você ter um lote para capinar. Quantas vezes as pessoas escutaram isso? E isso dói. Porque tem uma dor já interna e ainda existe o olhar julgador do outro quando você pensa, quando você traz a ideia de que a vida não tem sentido. Então não é fácil também para essa pessoa que tem um pensamento onde a morte é o que vai ser realmente solucionado. Tá? Então procure ajuda, procure uma pessoa que venha realmente trazer para você esse olhar de compaixão, de sensibilidade, de olhar o valor realmente que você tem dentro de você. Então, as pessoas que ficam, tá? Passam por diversas crises, por diversas dificuldades, porque o luto por suicídio é o luto mais difícil de lidar.
Então, esse marcador do sistema, ele é o mais difícil de lidar. Quando uma pessoa está doente, tá? A própria família ali, né, ela vai se reorganizando. Pessoas que estão em cuidados paliativos, a família tá ali, ó, se reorganizando. Aquele acidente, né, de carro que a pessoa morre ali na hora, tá? Tem um sentido, um significado ali para aquele sistema, tá? Que vai viver sim o processo de luto, porque é mortes repentinas também, né? São mortes traumáticas, então traz um trauma ali também para o sistema, mas a por suicídio ela é pior. E ela é, né? A forma de nós trabalharmos também é uma forma diferente. Porque vai depender muito mais, né? Porque a culpa, igual a live passada foi sobre culpa, né? Como a culpa está muito forte ali dentro daquele sistema, para elaborar essa culpa, ela demanda mais. Ela precisa de um encontro muito ali com aquela pessoa. E às vezes passam anos do acontecido. Algum sobrevivente ainda fica se sentindo culpado, tá? Por isso que a gente fala, tá? Que dentro desse processo de luto é o luto mais difícil, tá bom? Então a gente precisa, tá? Entender que existe uma dor para aquela pessoa. Existe um desespero dentro daquela pessoa, tá? E como que são vários fatores que vão trazer o fim da vida, tá? Esse lugar realmente de reconhecer que ali a morte é a única solução. Faz 10 anos que perdi uma filha no 8º mês de gestação. Até hoje sofro e não consigo fazer nada em minha vida. Mel. Olha para você ver, gente, a dor. Tá vendo? Tem uma perda gestacional, né? Que muitas vezes perdas gestacionais não são reconhecidas, tá? E como que uma mãe, né, perde um filho. A dor ali fica ali, gente, tá? Até hoje não consigo fazer nada em minha vida. Como que o processo de luto, tá, Mel? Ele precisa acontecer. Ele precisa, você precisa estar olhando para isso. Existe uma dor muito grande dentro de você, porque são várias expectativas que estão ali, né? Várias situações, né? Quantas projeções a mãe, o pai tem sobre um filho, tá? Mel, procure ajuda, tá bom? Para que você possa acolher a sua dor, tá? Trazer ali a consciência da sua história, da sua vida, tá? Para que você tenha, de uma certa forma, um sentido. Seus sonhos, tá? Mas procure ajuda, tá bom? Então, gente, né, eu quero trazer a importância desse lugar do Setembro Amarelo. Que bom que ele tem. Que bom que a gente pode falar de uma forma mais aberta a respeito de suicídio. Que bom que existem famílias que podem dar os seus testemunhos e falar como foi difícil esse processo, mas que conseguiram, de uma certa forma, colocar um novo sentido para a vida, um novo olhar para a vida, tá? De reconhecer a importância da sua própria história. Então, gente, não é um processo fácil, tá? Não é, não, amanhã eu vou cuidar da minha vida. Não, gente, são anos de preparação para isso, tá? Igual eu falei com vocês, o processo de luto por suicídio, ele tem as suas diferenças, tá? E ele demanda realmente mais tempo, viu? Então, às vezes os sobreviventes entram em processos depressivos graves, tá? A angústia, a culpa, tá, gente? Vai adoecendo ali o sistema. E a gente vai realmente a um passo de cada vez, tá? A Dani colocou por nada, querida. A Dani colocou aqui, quem não sabe... Dani, obrigado. Sim, gente, trabalho muito com lutos, tá? Tem até um livro, né, que eu perdi o meu pai e eu falo a respeito, né, desse processo, né, de enlutamento, né, que eu vivi, viu?
Obrigada, Dani. Então, falei dele aqui, do livro, viu, Dani? Obrigada. E o livro chama, gente, eu acho tão bacana, não é porque é meu livro não, tá, gente? Mas o título dele eu acho muito legal. Chama Prosseguir em Meio à Dor. Porque a vida vai colocar a gente para prosseguir. E a dor vai continuar dentro da gente. Só que de formas diferentes, né? De lugares diferentes. Mas a vida vai chamar a gente para caminhar. A vida vai chamar a gente para processar. E ali a gente vai prosseguir. Então, é tão válido esses movimentos, tá? Esses encontros, essas falas, tá? Eu queria ter falado mais, eu gostaria tanto de as pessoas terem ensinado mais. Ok, não aconteceu, mas agora tem essa possibilidade. E você pode fazer isso. Você pode falar a respeito disso. Você pode transformar o silêncio em fala. Você pode transformar a sua dor, caso você tenha perdido alguém, em uma voz. Você pode falar da sua experiência. Você pode falar das situações que você viveu, da sua dor. Tá? Minha frase de bom dia nas redes sociais, tirei do seu livro. Bora viver um belo dia. Ah, mentira! Que coisa linda! Eu não sabia disso! Que lindo! Olha só, gente! Ganhei meu dia, Dani! Que gracinha! Obrigada, viu? Nossa, agora eu fiquei até emocionada. Obrigada, viu, querida? Que linda. Obrigada mesmo, tá? Então, gente, o nosso trabalho é realmente, viu? Trazer a importância da vida. É entender que cada um tem a sua escolha, cada um tem a sua dor e não cabe a gente julgar o que a pessoa fez. Mas nós precisamos nos acolher, tá? Para que a gente venha ter uma vida menos difícil, menos dolorosa, porque a dor ela vai continuar aqui. A saudade vai aumentar. O tempo parece que ele vai parar, mas ao mesmo tempo parece que está passando rápido demais. Então são várias situações que nós vamos viver dentro desse processo de luto, tá? E eu quero trazer para você, se você está passando por um momento onde você tem sentido que a única alternativa é tirar sua própria vida, procure ajuda. Procure ajuda o mais rápido possível. Procure ajuda especializada que possa te ouvir e que possa te acolher. E se você está passando pelo processo de luto por suicídio, procure ajuda também. É um luto diferenciado, é um acolher diferenciado. E isso faz toda a diferença na sua qualidade de vida, tá? Então, quero trazer essas informações para vocês. Eu acho que é tão importante a gente ter o olhar tanto para aquela pessoa, né, que tem uma ideação suicida, quanto para os familiares, né, para os sobreviventes que ficaram marcados ali pela dor do suicídio. Tá bom, gente? Obrigada pela presença, por vocês estarem aqui mais uma vez, tá? A live vai ficar salva, então, se vocês, né, quiserem perguntar, fazer algum comentário, fiquem à vontade, tá bom? Que eu vou estar ali respondendo para vocês com o maior prazer, viu? E transforme o seu silêncio em palavras e procure ajuda acima de tudo, tá bom? Um beijo grande para vocês, gente. Fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira aí em uma nova live. Até mais.